Olá pessoal, dando continuidade ao nosso tutorial de traçado de caldeiraria, hoje vamos desenvolver uma curva de gomos de 90 graus. Vamos começar com uma curva bem simples, de 3 gomos apenas, e mais à frente desenvolveremos o traçado de curvas com maior complexidade, com maior número de gomos. Antes de tudo, deveremos ter o projeto dessa nossa curva em mente. Então nós vamos ter uma curva de 90 graus com diâmetro de 500 mm e 3 gomos ou 3 segmentos como que esse. Vamos iniciar traçando uma vista em elevação lateral da curva. Primeiramente devemos determinar o centro da nossa curva para traçar essa vista. Para isso nós vamos tomar a medida do diâmetro, que é 500 mm, vou multiplicar com uma constante, que é 1,5, uma vez e meia o diâmetro. Então nós teremos 500 multiplicado por 1,5, nós teremos exatamente 750 mm, que será o centro da nossa curva. Bom, vamos usar aqui, como 500 mm é uma medida grande para esse tipo de trabalho, vamos dizer assim, para demonstração, eu vou usar um escalímetro. Vamos fazer em escala. Eu vou usar um escalímetro com escala de 1/75. O escalímetro nada mais é que uma escala, uma régua com as escalas já determinadas. Então eu vou usar essa escala de 1/75. Primeiramente nós vamos marcar um ponto, que nós vamos chamar de ponto C. E nós vamos pegar o escalímetro e traçar uma linha horizontal com a medida de 750 mm, que será o centro, até no centro da nossa curva. Uma linha horizontal e aqui uma linha vertical também com 750 mm. Dessa maneira. Bom, traçamos as duas linhas, posicionamos o compasso no ponto C e iniciamos na extremidade da linha vertical. Vamos fazer uma linha tracejada, porque essa linha vai representar o centro da nossa curva. Então essa linha tracejada que eu estou fazendo é o centro teórico da curva. Bom, agora nós pegamos, com a curva tem 500 mm, nós colocamos 250 mm para cima, marcamos um ponto aqui e mais 250 mm para baixo. Aqui temos 500 mm. Do lado, na linha horizontal, vamos fazer a mesma coisa, marcar 250 e mais 250 aqui. Posicionamos novamente o compasso no ponto C e traçamos. Vamos traçar primeiramente o ponto externo, a curva externa, o lado externo da curva. Aqui essa linha pode ser completa, porque isso aqui já é a linha da curva, já aqui. E agora vamos traçar o lado interno da curva. Chamamos o compasso e traçamos o lado interno da curva. Aqui. Esse é o lado interno. E temos ali o centro da curva também. Ok? Bom, agora vamos fechar essa nossa curva 1. Vou botar aqui do lado, fechamos aqui. Bom, agora o próximo passo dessa vista é determinar os 3 gomos da curva. Para isso nós vamos dividir essa curva que tem 90 graus, vamos dividir esse ângulo de 90 graus em 3 ângulos. Não convém dividir em 3 ângulos iguais, porque
por motivo de fluxo, uma coisa ou outra. Então o mais fácil é dividir dois ângulos menores nas extremidades, e sendo que o ângulo central, o gomo central, ficar com um pouco maior que 45 graus, correto? Então, dividindo isso aí previamente, nós vamos ter 45 graus no meio, faltando a 45 graus, 22 graus e meio em cada ponta. Para isso vou usar um transferidor de graus ou goniômetro, como queira, e marcar 22 graus e meio aqui, e vou marcar mais 22 graus e meio na vertical aqui. Aqui, 22 graus e meio aqui, aproximadamente aqui. Bom, feito isso, faremos uma linha tracejada aqui para determinar de onde veio o traço. Um traço aqui e outro traço aqui. Bom, assim dividimos os gomos, 22 graus e meio aqui, 45 graus o gomo central e mais 22 graus e meio na outra extremidade, correto? Caso se não tivéssemos um transferidor de grau, poderíamos usar o método de dividir o quadrado. Faríamos um quadrado aqui, faríamos um quadrado dessa maneira, onde a curva estaria dentro desse quadrado, né? Seria dentro desse quadrado aqui. Aí dividimos esse quadrado na metade, assim, dessa maneira, dividimos na metade do quadrado. Teríamos então dois triângulos retângulos em cada ponta. Dividindo esses dois triângulos retângulos na metade, nós teríamos também a divisão dos gomos da nossa curva. Bom, vamos terminar de traçar então a vista. Vamos eliminar essa linha, foi só para título de demonstração, e vamos traçar então os gomos da nossa curva. Vamos fechar aqui, forçar esse traço aqui, esse gomo aqui, vamos fechar aqui, vamos de novo novamente aqui, esse aqui. Essa é a nossa vista. Unimos esse ponto, mais esse aqui e esse aqui, pronto. Dessa maneira nós teremos uma vista e elevação lateral da nossa curva, ok? Esse então é o nosso primeiro passo. Vamos interromper um instante, daqui a pouco voltaremos com outros detalhes. Bom, voltando aqui, continuando com o nosso desenvolvimento, partindo do centro dessa linha horizontal da curva, do centro da curva, nós vamos traçar uma linha vertical com também, pode ser 1,5 o diâmetro da curva, então 750 com 750 milímetros, né, aqui. Dividimos essa linha na metade aqui, essa linha horizontal que acabamos de traçar, e marcamos aqui também uma letra C de centro aqui também. E nós vamos, a partir daqui nós vamos traçar uma circunferência com o mesmo diâmetro da curva, que essa será a nossa vista de topo da curva. Então vamos traçar aqui uma circunferência com 500 milímetros, também 500 milímetros, aqui 500 milímetros. Vamos traçar o raio, o eixo horizontal dessa circunferência. Então temos o eixo vertical e temos o eixo horizontal dessa circunferência. Agora, partindo do eixo, desse eixo horizontal, nós vamos dividir essa circunferência em 12 partes iguais. Para isso, nós vamos usar o compasso com a mesma medida do raio, e nós vamos traçando, fazendo essa divisão
Aqui, vamos dividir em 12 partes exatamente iguais, ok? Aqui, então nós temos aqui vamos marcar as 12 partes, 12 pontos da nossa circunferência, correto? Então temos aqui vocês perceberam que eu usei a mesma medida do raio e fui subdividindo para dar as 12 partes. Bom, marcado essas 12 partes iguais da circunferência aqui, nós vamos numerar cada ponto desse aqui, partindo, nós vamos numerar começando do lado interno da curva com o número 1, 2, 3, aqui em cima 4, 5, 6 e 7. O lado inferior não precisamos numerar, correto? A partir daqui, desses pontos obtidos na circunferência, nós vamos traçar uma linha até a base da curva. O ponto 1 aqui, que vai coincidir exatamente com o começo ali. 2, o ponto 3 aqui, vamos traçar aqui. O ponto 4 nós já temos aqui, que é o eixo vertical. O ponto 5, o ponto 6 aqui, o ponto 6, e o ponto 7, que vai coincidir também com o lado externo da curva, correto? Bom, feito isso, nós vamos transferir esses pontos todos para essa linha do primeiro gomo, de divisão do primeiro gomo de 22,5 graus. Então pegamos, partindo daqui, aqui com a mesma medida aqui, seguindo, vamos levando, transferindo esses pontos para aquele eixo, correto? Observe que tem que acompanhar exatamente o mesmo grau do gomo. Continuando aqui, vamos levar essa linha até o outro segmento, correto? Vamos levando essa linha até o outro segmento, certo? E fechamos tudo isso aqui no último gomo de 22,5. Aqui, vamos fechar aqui o último gomo de 22,5 graus, correto? Então temos aqui a nossa linha de aqui. Temos tudo isso aqui, fechamos esse ponto. Bom, feito isso aqui, agora vamos partir para o traçado, o traçado do desenvolvimento da curva. Para isso, esse aqui é uma vista, são duas vistas, uma de topo da curva e uma vista em elevação lateral. Tendo desenhado essa vista em elevação, agora o próximo passo nós vamos desenvolver esse gomo inferior, os dois gomos externos, na verdade, de 22,5 graus. Para isso, nós temos que tomar a medida do perímetro, lembrando que o perímetro é o diâmetro vezes π, 3, 14, 16. Então tomamos aqui a medida do perímetro, traçamos uma reta com essa medida, tomamos a medida, vamos dividir essa linha, essa reta, em 12 partes iguais, que essas 12 partes são exatamente as divisões que nós encontramos aqui quando dividimos a circunferência, essa circunferência da vista e de topo aqui, em 12 partes
ok? Então usamos o compasso, tomamos essa medida da divisão da circunferência, exatamente assim, e dividimos a linha que acabamos de traçar, correto? Aqui vamos dividindo em 12 partes exatamente iguais. Aqui dividimos as 12 partes. Aqui, pronto, ok. Agora, feita essa divisão, nós vamos numerar essas linhas. Começamos aqui da ponta com o número 1, número 2, número 3, número 4, o ponto 5, o ponto 6, o ponto 7. Depois retornamos de forma decrescente, como o caso da circunferência. O ponto 6, o ponto 5, o ponto 4, o ponto 3, o 2 e finalmente o ponto 1. Bom, feito isso aqui, nós vamos tomar a medida da linha de base do gume inferior até a linha de divisão, a linha divisória entre o gume inferior e o gume central. Tomando essa linha, o ponto 1 que nós traçamos, ponto 1, e traçamos o ponto 1 aqui. Depois tomamos aqui o ponto 2, a medida do ponto 2. Tudo isso estou fazendo com compasso, que é para ficar mais preciso. Ponto 2 aqui. Tomamos o ponto 3 aqui, ponto 3, traçamos o ponto 4 aqui, o ponto 4, traçamos o ponto 4, o ponto 5 aqui, ponto 5, o ponto 6 aqui, o ponto 6, ponto 6 traçamos, e o ponto 7. Bom, traçamos aqui os 7 pontos primeiro. Agora do outro lado é exatamente igual, então tornamos aqui, tomamos aqui o ponto 6 novamente, aqui o ponto 6, colocamos do lado, agora do lado direito, ponto 6, o ponto 5, aqui ponto 5, o ponto 4, aqui o ponto 4, o ponto 3, ponto 3, aqui o ponto 3, o ponto 2, aqui ponto 2 e o ponto 1, ok? Bom, agora a partir desses pontos aqui, nós encontramos o ponto de baixo, nós vamos ligar esse ponto com a medida que nós achamos que é o ponto de cima. Então, medida 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ponto 7, o ponto 6 novamente, o ponto 5, o ponto 4, o ponto 3, 2 e finalmente o ponto 1. Bom, traçamos isso aqui, agora ligamos os pontos, né? Aqui, ligamos esses pontos. E teremos assim feito o desenvolvimento desse gomo externo. Como são iguais, usaremos o mesmo gabarito desse aqui, desse gomo inferior, o mesmo gabarito para o gomo de cima também, correto? Então vamos desenvolver depois os outros
Bom, terminado então o traçado do gomo externo, nós vamos agora traçar o gomo interno. Devemos lembrar que o gomo interno ele tem dois ângulos onde vão acoplar os dois gomos externos. Para isso nós vamos usar o mesmo sistema que nós usamos para traçar o gomo externo. Primeiramente vamos traçar uma linha com a mesma medida do perímetro da curva, como fizemos no gomo anterior. Traçamos essa linha. Como esse gomo é o gomo central, é como se essa linha representasse o centro desse gomo. Então nós vamos traçar as linhas acima e abaixo dessa linha do perímetro. Então primeiramente tomamos a medida, como fizemos no caso anterior, tomamos a medida da divisão da circunferência, aqui tomamos a medida com o compasso e vemos aqui e dividimos essa linha do perímetro em 12 partes iguais, como já fizemos no caso anterior. Então traçamos aqui a nossa linha e vamos dividir em 12 partes iguais. Vamos reforçar o traço aqui e numerar 1, 2, como fizemos anteriormente, 3, 4, 5, 6, 7. Voltamos de novo, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bom, temos aqui então os 7 pontos de um lado e os 7 pontos do outro. Agora, como nós fizemos no gomo externo, nós tomamos a medida, essa medida aqui, entre a linha de base até a linha do ângulo do gomo, entre o gomo A e B, entre o gomo externo e o gomo interno. Então pegamos a linha 1 e marcamos a linha 1 aqui no ponto 1 dos dois lados, acima e abaixo, e no lado esquerdo e no lado direito da linha do perímetro. O ponto 2 também, mesmo caso, ponto 2 marcamos acima e abaixo, novamente do lado esquerdo e do lado direito, ponto 2. O ponto 3, aqui é a linha 3, no ponto 3, notem que é o mesmo sistema usado no gomo anterior, só que esse aqui é dos dois lados, porque são praticamente dois ângulos, são dois gomos. O ponto 3, o ponto 4, pegar a linha 4, linha 4, marcamos a linha 4, aqui, a linha 5, aqui o ponto 5, na linha 5, no ponto 5, no ponto 5, a linha 6, no ponto 6, a linha 6 aqui no ponto 6, ponto 6, aqui a linha 6, e finalmente a linha 7 no ponto 7, aqui e exatamente no centro da nossa linha. Agora nós vamos traçar uma linha. Em cada ponto desse nós vamos traçar uma linha vertical dos pontos que nós marcamos, em todos os pontos nós marcamos aqui
linha 6, a linha 7, a linha 6 novamente, agora de forma decrescente, a linha 5, a linha 4, a linha ponto 3, no ponto 2 a linha 2 e no ponto 1 a linha 1. Pronto, passamos aqui. Agora unimos esses pontos todos dessa forma, unimos os pontos, a ponta dessas, a extremidade dessas linhas que nós marcamos dessa forma, e teremos completado o desenvolvimento da nossa curva de gomos, dos gomos da nossa curva de gomos, correto? Agora o próximo passo é transferir esses pontos encontrados, duas vezes esse aqui, mais esse aqui, vamos transferir isso para a chapa, vamos cortar, desenhar isso na chapa, cortar isso na chapa, calandrar e unir com solda ou ribite, ou se for uma chapa grossa, com solda, se for uma chapa fina, para duto de ar-condicionado, ou coisa assim, com a ribite, tá ok? Voltamos depois então com a peça já praticamente pronta. Bom, eis aqui o resultado, a nossa curva de 3 gomos já pronta, totalmente acabada, tá ok? Até mais!